Olá, mulheres, aqui é Céri Silva, do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos continuar o capítulo 3, Sou Vitoriosa e Não Vítima da Minha História, do livro Eu Decido Ser Feliz, de Bruna Oliveira. Vamos lá? Precisamos sair do caminho da vitimização para construirmos o ambiente da revelação. O sentimento de dor, rejeição, medo, desconfiança é que nos impede de tomar a decisão de crescer. Aquela mulher podia se sentir vítima por não ter filhos e não querer fazer nada por ninguém, mas a decisão foi bem diferente. O mesmo aconteceu com Débora, que em um tempo de crise, em meio a homens intimidados pela guerra, decide entrar em um lugar de revelação usando sua identidade. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Juízes 4, de 1 a 5. Note que a identidade de profetisa foi mencionada antes do seu estado civil. Débora, profetisa, esposa de Lapidote. Ou seja, quem ela era em Deus vinha antes da sua vida natural. Quando digo natural, não coloco sob o ponto de vista carnal ou desnecessário. O que quero dizer é que antes de qualquer papel que ela tivesse, seja como mulher, filha ou esposa, ela primeiro foi chamada na sua identidade. Isso mostra que na crise, para entrarmos na revelação, precisamos saber andar na nossa identidade e não em rótulos que a crise possa nos fazer acreditar. Embora ela e seu povo estivessem cativos e oprimidos nas mãos de Cícera, Deus não a tratou como cativa, mas sim como Débora, profetisa, esposa de Lapidote. Mesmo com todos os desafios da falta de autoestima dos homens que não queriam partir para a guerra, ela não se vitimizou, murmurando, falando mal de homem, perseguindo e recriminando a falta de bravura, mas ela entra em um lugar de revelação em Deus, em uma época que não era comum mulheres assumirem tamanha responsabilidade e posição de liderança. Saindo da vitimização. É fantástica a maneira como o anjo do Senhor, na grande fuga de Agar, a manda voltar para o lugar da revelação de onde ela saiu por se sentir humilhada por Sara. E disse Abraão a Saraí: Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bom aos teus olhos. E afligiu a Saraí, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Saraí, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Saraí, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Gênesis 16, de 6 a 11. Agar, uma escrava sem identidade, sem revelação, é chamada para gerar um filho para Sara. E porque estava gerando, ela se sente mais do que Sara. Neste processo, Deus permite a humilhação para ela cair em si, mas ela foge, carregando o filho de Abraão. Embora estivesse em uma condição especial, o filho de Abraão só seria filho de Abraão dentro da casa dele. Fora daquele ambiente, ele seria um escravo qualquer, como sua mãe. O anjo a encontrara e pergunta de onde ela estava vindo e para onde estava indo. Ela, por sua vez, só responde a primeira pergunta, justamente porque fugitivos nunca sabem seu destino. O anjo a recorda da sua identidade,
lembrando-a de onde Deus a tinha tirado e no que a estava transformando. Ela não se dispõe a ajudar na fuga ou oferece água para mantê-la naquele deserto. Pelo contrário, ele a manda voltar e sujeitar a sua senhora, assegurando que sua sujeição liberaria promessas para Ismael. Ele a encoraja a sair do caminho da vitimização para voltar ao ambiente da revelação. Ainda que estivesse sob humilhação, pois naquela situação ela poderia decidir ser vítima ou vitoriosa. Só dependia dela e de mais ninguém. Agar, sem objeção, refaz seu caminho de volta à casa de Sara, mesmo sem nenhum pedido de perdão, sem nada ter mudado, sem ela ter sido reposicionada a um lugar especial devido ao seu estado, sem retratação do que tinha acontecido. Enfim, nada tinha mudado em seu contexto. Mas ela tinha mudado, pois ao obedecer, volta com uma promessa. Volta porque sabia que a vitimização só a arrastaria para o deserto, pois é assim mesmo que pessoas que não conseguem mudar sua visão acerca das dificuldades acabam se enveredando, sempre para um deserto contínuo. Conheço tantas pessoas que, por descuido no relacionamento com seus líderes, saem de seus ministérios com raiva. Movidas por decepção e amargura, fogem para o deserto e nunca conseguem crescer e frutificar, pois limitam seu chamado e promessa porque não têm coragem de voltar para a casa de Sara, pois condicionam sua volta a se Sara pedir perdão. Acham que sua volta sem que o líder se retrate é muita humilhação e acabam perdendo as promessas de Deus, porque não permitem sua arrogância ser trabalhada, seu caráter lapidado na casa de Sara e sempre se colocam como vítima em seu chamado, dizendo que não cresceram porque foram podadas, porque o outro humilhou, rejeitou, não deu oportunidade. São pessoas que não assumem a responsabilidade quanto ao próprio futuro e vivem depositando na conta do outro aquilo que só elas podem fazer. O pior é que um vitimizado sempre procura outro vitimizado para lamber suas feridas. A solução é escutar a voz do anjo, que apesar de dura, mostra a realidade dos fatos, confrontando a arrogância e concedendo uma nova esperança de promessas conquistadas. Abrir mão da nossa revelação porque fomos desrespeitados ou humilhados não vai mudar nossa condição. O que vai mudá-la é um reposicionamento em humildade para assumir nossa responsabilidade com nossa própria vida. Deus desconfia que somos capazes e sempre nos sinaliza nos enviando sua palavra. Talvez este capítulo seja uma resposta de Deus para você hoje. Aproveite. Sunamita, Débora, Agar, André. Poderia falar de tantos personagens que com tanta bravura andaram por cima das crises, faltas, humilhações. Essa heroína de Sunem fecha a história com chave de ouro e, mais uma vez, com uma atitude inspiradora. A Bíblia diz que sua alegria foi interrompida quando seu filho acaba falecendo no trabalho com o pai, e ela, mais uma vez, age contra toda normalidade. Convicta, não admite enterrar seu filho e nem fica lamuriando a morte dele com ninguém. Ao contrário, quando abordada por seu marido e também por Geazi, ela simplesmente responde que estava tudo bem. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu servo: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus, ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo ao homem de Deus longe, disse a Geazi, seu servo: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: deixa-a, porque a sua alma está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela:
Pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai se encontrares alguém. Não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ela se levantou e a seguiu. 2 Reis 4, 22 a 30. Insistentemente convicta, ela muda o ambiente de morte para o milagre da vida. Através de uma decisão, ela volta ao lugar profético, onde tudo começou, onde sonhos se tornaram realidade. Inteligente, ela não fraqueja nas mesmas convicções que um dia a fizeram gerar dentro da sua própria casa. Não aceitando a ida de Geazi resolver o problema, ela convida o profeta a voltar ao lugar onde foi mais honrado naquela cidade, na mesma casa, no mesmo ambiente. Surpreendentemente, ela mais uma vez se recusa a viver como vítima da sua história e transforma um cenário de morte para um ambiente de revelação. E o final da história não podia ser outro. O seu sonho volta a viver mais uma vez, e honrada como o inimaginável em sua vida, pois o destino de Vitória estava cuidadosamente sendo traçado por decisões extraordinárias. Que você seja encorajada hoje, através dessas histórias, a também se permitir mudar o curso de sua vida, por meio da forma como enxerga as frustrações. Há pessoas que tendem a viver de maneira idealizada e acabam tratando sua vida sob a perspectiva do violão e do mocinho, onde ela, como mocinho, sempre é vítima dos vilões, que ao derredor buscam opiniões de tirar sua felicidade. Convicções como essa colocam a felicidade na mão de outro, pois sempre estão à espera, seja daqueles que fazem mal pararem de fazer, ou seja alguém que heroicamente os tirará daquela situação. São pessoas que nunca conseguem assumir o protagonismo da sua própria vida. Precisamos entender que tudo o que acontece é para nos conduzir a um propósito maior, que dores e dificuldades podem e devem ser ressignificadas, como está escrito, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Necessitamos aprender a perdoar a nós mesmas, a perdoar o outro e também o passado, pois disso depende nossa virada, a mudança de todo um cenário de tragédia para um caminho de mudança e transformação. Corações amargurados não conseguem se reinventar, ainda que queiram muito. O elo que nos ligará à verdadeira mudança da nossa estação, nos possibilitando ver que essa decisão de ser vitoriosa é possível, é quando decidimos refazer nosso caminho, o construindo sobre a base do perdão. Por isso, decida ser feliz hoje, tomando o protagonismo da sua história, saindo do ambiente da vitimização para o ambiente da revelação. Você é vitoriosa e não vítima da sua própria história. Coisas grandiosas esperam por você. Eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus. E eu espero que você também faça isso. Terminamos o capítulo 3 e até o nosso próximo capítulo.